Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre sustentabilidade ambiental. Bem, para falar de sustentabilidade ambiental, nós vamos começar falando sobre desenvolvimento sustentável. Esses conceitos de sustentabilidade ambiental, eles são muito utilizados na economia, por isso que se fala bastante sobre desenvolvimento. O que seria, então, o desenvolvimento sustentável? Bem, se a gente for analisar, desenvolvimento significa crescimento, progresso, avanço, e o termo sustentável está ligado ao uso racional. Então, o desenvolvimento sustentável nada mais é do que o desenvolvimento econômico que visa minimizar os impactos ambientais. Tem aí um conceito amplamente difundido que diz que desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras, ou seja, atende às nossas necessidades, né, da nossa sociedade atual, mas sem comprometer aí, né, as necessidades dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim sucessivamente. Bem, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, é muito importante a gente falar sobre exploração de recursos naturais. Se a gente for pensar na exploração de recursos renováveis, vou dar um exemplo para vocês, como por exemplo, a água, como é que ela ocorre hoje? A água, gente, é muito certo falar que ao longo do tempo geológico, a quantidade de água que existe, ela não vem mudando. Então, a gente não pode dizer que a água ela está sendo explorada e vai chegar um ponto em que ela vai acabar. O problema que a gente tem visto no caso desse recurso renovável é que a quantidade não muda, mas a qualidade muda. Por quê? Porque a água, gente, toda vez que ela é utilizada, quando ela é devolvida para o meio ambiente, ela é devolvida com uma qualidade inferior àquela do que ela foi retirada. E a quantidade não muda porque o que acontece, na verdade, é que a quantidade de água que existe no planeta, ela é praticamente imutável. O que muda é o estado físico. Então, vamos supor, durante uma era glacial, eu tenho uma quantidade grande de água na forma de geleiras, calotas polares, né, aí num período interglacial. Essa água ela pode estar na forma líquida nos rios ou na forma de vapor na atmosfera, mas a quantidade em si é a mesma, né, a quantidade do recurso. Se a gente for pensar em outro recurso, como por exemplo, os peixes, como é que acontece a exploração desse recurso? Uma espécie de peixes que é comercialmente viável, ela geralmente é explorada, né, até chegar naquele limite de sobrepesca. A partir daí, o esforço de pesca já é muito grande, então não é mais lucrativo manter a exploração dessa espécie, e aí se parte para uma nova espécie. Só que o que acontece muitas vezes é que, como essa espécie já foi muito explorada, ela já atingiu um ponto de sobrepesca e a espécie ela não pode mais, né, não consegue mais se recuperar. E aí isso vai fazendo com que o estoque pesqueiro, né, daquela dada espécie de valor econômico, não consiga se recuperar e fique aí nessa de sobrepesca até um dia, quem sabe, desaparecer. Bem, se a gente for pensar nos recursos não renováveis, geralmente o que acontece com a exploração deles? A exploração desses recursos, elas cabem dentro dessa chamada curva de Hubbard. Essa curva aqui, ela mostra que a exploração de um recurso vai aumentando, até que chega um momento em que ela aumenta demais e a partir daí ela decai bruscamente. Essa queda brusca, aqui, drástica, né, num período de tempo muito curto, é chamado de blackout. Quando isso acontece com recurso não renovável, geralmente, né, a empresa que explora esse recurso começa aí a procurar um outro recurso que possa substituir, já que a gente está falando agora de recursos não renováveis. Esse é o modelo de exploração vigente dos recursos e vai totalmente contra o que prega a sustentabilidade. Bem,
A sustentabilidade, gente, ela é baseada em 3 pilares. Se algum desses pilares não é contemplado, a gente não pode dizer que o desenvolvimento está ocorrendo de maneira sustentável. Por exemplo, um crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, né, ele sempre deve ser sustentável. Para ele ser sustentável, ele deve respeitar a natureza e o ser humano. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Do desenvolvimento, né, do crescimento de uma empresa de energia elétrica. Vamos supor que seja uma empresa que utiliza uma fonte limpa de energia, né, pode ser eólica, e essa empresa respeita todas as normas ambientais vigentes para realizar essa atividade. Então, ambientalmente, a empresa está ok, a empresa consegue gerar lucro, economicamente a empresa está ok, mas se ela repassa esse serviço para a sociedade com um preço que não é justo, um preço que a sociedade não pode pagar, então esse crescimento, essa empresa, ela não pode ser dita sustentável. Por quê? Porque está contemplado o pilar ambiental, está ok, porque a empresa respeita a legislação, o pilar econômico está ok, ela vai gerando lucro, ela está se desenvolvendo, porém o pilar social não está ok. Então, quando esses 3 pilares não são contemplados, a gente não pode considerar nenhum desenvolvimento sustentável. Um outro exemplo, caso vocês não tenham entendido, entra no caso, por exemplo, de uma nação. Vamos supor que um dado país, né, ele vem aí muitos anos consecutivamente com o produto interno bruto sempre crescendo. Então, ele vem numa performance aí positiva. Ano após ano, o PIB cresce. Se esse país ele pode até estar ambientalmente ok. Vamos supor que a maior contribuição do PIB é porque esse país ele exporta matéria-prima e exporta tudo dentro da legislação. Legal, tá ok. Só que se o benefício que esse país tem, né, se esse crescimento do PIB, ele não é repassado para a sociedade de forma justa, então esse crescimento ele não é sustentável, porque novamente um dos pilares do desenvolvimento sustentável não foi contemplado aí nesse caso. Então, o desenvolvimento só pode ser considerado sustentável quando existe benefício econômico, ambiental e social. Bem, como a gente está falando muito em desenvolvimento, vamos pensar um pouco como que o desenvolvimento é medido hoje em dia. Se eu perguntasse para vocês, me falem aí uma nação desenvolvida, eu tenho certeza que vocês iriam falar China, Japão, Estados Unidos, porque são países industrializados. E é verdade, são nações consideradas desenvolvidas, né? O desenvolvimento ele pode ser medido pelo nível de industrialização, pelo produto nacional bruto, que é a renda gerada pelos bens e serviços dentro daquele país, pela renda per capita, dentre outras maneiras. Hoje em dia, existe aí uma prática uniformizadora de que altos padrões de desenvolvimento, eles devem ser, como se eles devessem ser levados para todas as nações, o que, por um lado, não é ruim. Só que a gente tem que pensar se esse tipo de desenvolvimento que a gente vê hoje e que deve ser levado para as outras nações, se ele é sustentável. Né? Vamos refletir se a terra, se os recursos naturais que a gente tem hoje, se eles são capazes, não é, de sustentar aí esse tipo de desenvolvimento. A resposta a gente já sabe que não, né? Nós precisaríamos aí de 2, 3, 4, 5, 6 vezes o recurso que a gente tem disponível na Terra, se todas as nações começassem com esse alto padrão de desenvolvimento que a gente vê nos países industrializados. Então, essas práticas uniformizadoras de que a gente ouve falar muito, não é? Que todas as nações, para todas as nações crescerem, se industrializarem, ela tem, claro, um benefício econômico, só que ela não é sustentável, porque, nesse caso, o meio ambiente seria aí muito prejudicado. Bem, o desenvolvimento sustentável, ele tem alguns aspectos, como, por exemplo,
o uso dos recursos naturais com respeito ao próximo e com respeito ao meio ambiente, o não esgotamento dos recursos naturais. Se lembrem, né, que os recursos naturais, eles precisam ser tratados com respeito e eles devem ser mantidos para as gerações futuras. Deve conciliar crescimento econômico e preservação da natureza. Olha só, no primeiro que eu li para vocês tinha respeito ao próximo, que é no caso a esfera social e meio ambiente. Agora, nesse último que eu li, tem crescimento econômico e meio ambiente. O desenvolvimento sustentável, ele permeia aí esses 3 eixos. Ele também tem como um dos principais aspectos reduzir o consumo, por isso essa questão da industrialização exacerbada e fazer com que cada vez mais a sociedade consuma, que é o que existe muito nos países industrializados, não seria sustentável, já que um dos aspectos é justamente reduzir o consumo e reutilizar produtos, né, evitando com que cada vez sejam extraídos mais recursos naturais. Esses são só alguns aspectos da sustentabilidade, mas existe ainda uma lista enorme a esse respeito. Bem, gente, quando foi que começou essa história de desenvolvimento sustentável? O termo, gente, desenvolvimento sustentável, ele apareceu pela primeira vez no final da década de 80, mais especificamente lá em 87, numa conferência da ONU que tratava de mudanças climáticas. Nessa conferência foi criado um documento que é chamado Nosso Futuro Comum, e esse documento falava muito sobre como desenvolver, não é, para que no futuro existisse aí uma igualdade, né, que os bens, que os recursos naturais, eles fossem explorados atualmente, mas ainda assim existissem de maneira igualitária para as gerações futuras. E isso aí começou a ser tratado lá na década de 80. Só que nessa época, apesar de que o termo surgiu nessa época, ele não foi discutido de maneira muito contundente. Entretanto, quando houve a Rio 92, vocês conhecem como Rio 92 ou como Eco 92, quando foi criada a Agenda 21, justamente nessa conferência, o termo surgiu já com força. Por quê? A Agenda 21 foi um marco criado nessa conferência e ela é toda baseada nos princípios da sustentabilidade. O que é a Agenda 21? É um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, que visa conciliar aí a proteção ambiental, justiça social e a eficiência econômica. Olha aí os três pilares, né, do desenvolvimento sustentável. Quando a Agenda 21 foi criada, ela foi apoiada por 179 países, o que é um número muito grande, se a gente considerar que a gente tem uma média aí, né, de 200 países. Na verdade, esse número de países ele vai depender muito da fonte, porque tem a história de algumas nações não consideram Israel, não consideram a Palestina, tem Taiwan, que pode ou não ser considerado uma república independente, tem o Vaticano, por isso que o número vai variar um pouquinho de acordo com a fonte. Mas, se a gente pensar que nós temos aproximadamente 200 países e 179 países assinaram, é um bom número. Esses países que assinaram, eles ficaram responsáveis por criar a Agenda 21 nacional. Mais na frente nós vamos falar sobre isso. A Agenda 21 como um todo, ela tinha como objetivo, quer dizer, ela tem como objetivo, né, definir uma estratégia de desenvolvimento econômico que seja sustentável, gerando parceria entre o governo e a sociedade. Então, é fazer com que, né, haja um desenvolvimento, mas que o governo e a sociedade estejam inseridos nesse processo. A Agenda 21, gente, ela não é uma lei. Então, esses países que não aceitaram participar, né, que não assinaram esse instrumento, eles não vão sofrer nenhum tipo de penalidade. Não entra, por exemplo, na lei de crimes ambientais, nada disso. Porque a agenda ambiental, ela é um acordo voluntário, participa quem quiser. Bem, a agenda ambiental ela é baseada aí nos princípios da cooperação. Essa cooperação seria entre diferentes países, diferentes esferas do governo, incluindo toda a sociedade. A agenda ambiental, a Agenda 21, ela fala muito sobre isso, pessoal.
sobre o envolvimento na sociedade, sobre uma sociedade mais igualitária. Fala sobre igualdade de direitos e fortalecimento de grupos socialmente vulneráveis, né? Então, ela busca que todos os grupos, esses grupos mais vulneráveis, inclusive, eles tenham direito de participação na tomada de decisões, né? Que nenhum fique de fora. Ela busca também a democracia e aí, de novo, a participação de todos os grupos, justamente para que todos, gente, aqueles grupos que estão à margem da sociedade, aqueles grupos que são minorias, para que eles possam participar, tá? Para que eles tenham poder de escolha, por isso que entra aí essa questão da democracia e participação. E ela também traz muito a questão da sustentabilidade. Todos os itens lá da Agenda 21, eles são voltados, né? Eles têm esse quê sustentável, seja pensando na sustentabilidade ambiental ou na sustentabilidade social. Geralmente essa parte da sustentabilidade social fica bem clara quando ela tenta aí, né, democratizar o máximo possível todos os recursos, o acesso a bens e serviços e assim por diante. Como eu falei para vocês, a Agenda 21 ela foi criada em 92. 10 anos depois, gente, esse quadrinho mostra aí o número de países que chegaram a criar a Agenda 21 nacional. Por quê? Cada país tem que criar sua agenda nacional, porque os países, as nações, imaginem, 179 nações, são muito diferentes entre si. Então, não existe como criar um único documento para ser seguido por todas essas nações. Por isso que é muito importante que cada nação crie a sua própria agenda. Nós vamos ver mais adiante que, inclusive, existe a agenda local, né, a nível municipal. Mas para vocês verem como foi que andou, depois de 10 anos, está aí, o Brasil inclusive está no meio, né? São os países que já tinham criado a agenda nacional. Bem, obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês sabem que vocês podem me contactar. Essa primeira parte da aula vai encerrar aqui. Um abraço a todos, pessoal.